Bem-vindos novamente ao canal OnOff. A elite mundial está bloqueando todos os vídeos sobre a verdadeira face oculta do Covid-19 e 5G. Por isso é importante você deixar o seu like e assistir os outros vídeos do canal e não esquecer da inscrição. Esse canal depende do seu apoio. Para começarmos a entender realmente a engenharia social que a China realizou nesses últimos anos, é preciso juntar cada elemento de um conjunto macabro cheio de mistérios. A relação das antenas 5G e o Covid-19 é de se espantar. Ao final do vídeo, tirem suas conclusões sobre a ligação dos fatos que irei mostrar. A falta de conhecimento sobre o assunto faz com que as pessoas tornem-se enlouquecidas, a ponto de brigarem por um papel higiênico. Ao serem bombardeadas por mensagens e informações vindas de todos os lados, as pessoas formam suas próprias lógicas de defesa. O que vemos são cenas lamentáveis ao redor do mundo. O que mais nos incomoda é que esse vírus surgiu de uma maneira muito suspeita, como sendo uma arma biológica, e até mesmo a China acusando os Estados Unidos de implantar esse vírus, e Donald Trump revidando e enfatizando que o vírus é chinês. Apesar da elite americana estudar esse vírus corona, que para muitos é novo, mas o homem já havia criado tempos atrás. Mas antes de chegarmos no ponto focal, devemos deixar bem claro que muitos vídeos falsos foram disseminados nas redes sociais pelos ministros das propagandas da China, de pessoas caindo nos trens e metrôs. Tudo isso uma preparação para o caos que viria a seguir. O governo chinês obrigou todos a usar máscaras para que o efeito mundial fosse impactante. Há uma tonelada de vídeos fakes nas redes sociais e são de empresas estratégicas para causar um caos global. Agora vamos linkar um assunto ao outro e vocês poderão tirar as suas conclusões. O primeiro fato muito interessante é que a tecnologia 5G foi testada exclusivamente em massa na província de Wuhan. No Reino Unido, Salford-Manchester é o lugar número 1 para o sinal 5G. O segundo fato interessante é que o primeiro navio de quarentena era o único no mundo com tecnologia 5G. A empresa chinesa Huawei detém 40% do mercado 5G mundial, onde expandiu e abriu a primeira filial no Reino Unido. Todas essas antenas foram ativadas em novembro de 2019, pouco antes do vírus corona. Agora, se você olhar no mapa oficial, o 5G poderá acompanhar a evolução das instalações pelo mundo afora. Essas antenas estão sendo instaladas em locais estratégicos dos Estados Unidos, na Ásia, América do Sul, África e na Europa. Vale lembrar que algumas pessoas que contraíram o vírus corona não tiveram contato algum com pessoas infectadas. E o mistério não para por aí. Não significa que as antenas estão transmitindo o vírus. Isso não faz sentido, mas o que faz sentido é o que o 5G funciona como um micro-ondas. E o que é o 5G? É uma tecnologia de alcance muito mais curto do que 4G e o 3G, só que com uma potência muito maior. Por isso a internet funciona com mais velocidade com 5G, só que precisa do triplo de antenas. Essas super antenas funcionam como micro-ondas que emitem radiações muito potentes, ondas que o olho humano não consegue enxergar, mas o corpo humano consegue sentir. Não se sabe ao certo quais os efeitos essas antenas irão de fato causar, mas se o micro-ondas comum já é o suficiente para causar câncer, a hipótese maior é que o 5G baixe a sua imunidade, deixando você vulnerável a qualquer vírus. Começa a fazer sentido? Com a destruição do seu sistema imune, seu corpo com certeza ficará vulnerável e receptivo a doenças jamais vistas na Terra. Seria um plano perfeito para a destruição em massa. É uma ideia maluca, pode até ser, mas vamos seguir com o enigma. Relatos registrados no Reino Unido, Manchester, pessoas começaram a tossir e ter febres e sintomas parecidos com a gripe forte, bem onde as antenas estavam sendo testadas em massa. Percebam que onde há maior concentração dessas antenas são no norte da Itália, Coreia do Sul e China. Sim, no norte da Itália, há pouco mais de 800 antenas em uma região por nome de Bergamo, perto dos Alpes suínos. Muita coincidência, não é mesmo? Antes da China revelar o Covid-19, pessoas no Reino Unido estavam com os mesmos sintomas do coronavírus, só que os médicos não conseguiram diagnosticar os pacientes por falta de conhecimento no novo vírus ainda sem nome.
Mas coincidência é quando comparamos e cruzamos os dois mapas das antenas 5G e do mapa do Covid-19. Coincidentemente, os locais mais afetados são os locais que possuem mais antenas concentradas, onde o registro de coronavírus disparou assustadoramente. Por onde tem antenas 5G concentradas em grandes quantidades, o número de infecção pelo vírus foi acrescido também. Agora, quando comparamos o mapa sobre o mapa, então fica mais claro ainda. Pode ser loucura, talvez, mas vejam a seguir. É muita coincidência os mapas estarem tão sincronizados assim. Reparem que o recorde de antenas em atividades ficam na Itália, Irã, China, Coreia do Sul. E reparem que os surtos nessas regiões são alarmantes. Reparem que há antenas em lugares remotos como pequenas ilhas distantes e mesmo assim há casos de pessoas infectadas. Comparando mapa sobre mapa, todos os lugares com o maior número de infecção é onde há maior concentração de antenas 5G. E infelizmente essa é a realidade. O vírus corona nada mais é que um grande experimento social, onde a elite está testando novas armas. Novas armas de uma guerra fria e calculista, onde o experimento social é a população global. Com essas novas armas da nova ordem mundial, eles podem fechar igrejas, comércios, escolas, fronteiras, ter o poder de te trancar em casa, de dominar, disseminar o medo e implantar a lei marcial, mexer na economia global, fazer o ser humano implorar por um salvador, um homem cujo dominará tudo e a todos. Os propósitos são diversos. Nunca saberemos ao certo o que a elite planeja. Às vezes o tiro sai pela culatra e todos são afetados, porque na realidade somos conectados como se fosse uma engrenagem mundial. Se a base para de se mexer, os grandes também sentem o parar da carruagem igual o efeito cascata. Se você pensa que o vídeo está acabando e não tem mais nada a esclarecer, esse é o momento que você se enganou. Para darmos continuidade, quero que vocês vejam o vídeo a seguir. O que a mídia não vai conseguir explicar, ou até mesmo fazer uma matéria a respeito, é o porquê os insetos estão com uma espécie de loucura e migram em massa sem rumo certo. Durante 45 minutos, um gigantesco enxame de gafanhotos de 15 quilômetros de extensão atravessa a rodovia nacional 7 de Madagascar. A estrada é popular entre os turistas que vêm em busca das belas paisagens. Mas hoje, quem passou por aqui observou um desastre natural que já dizimou metade das plantações da ilha. Ameaça sem precedentes na região. A situação já afeta Etiópia, Quênia e Somália, onde dezenas de milhares de plantações e pastos foram danificados. Sudão do Sul e Uganda estão em risco e a FAO já está alertando a Eritreia, a Arábia Saudita, o Sudão e o Iêmen. Eles foram chegando aos poucos, de mansinho. Os primeiros gafanhotos apareceram em dezembro. Ninguém desconfiou do perigo. Mas, de uma hora para outra, eles invadiram a cidade de Claro dos Poções, no norte de Minas. Se você pesquisar por baixo, não precisa ir muito longe no Google, descobrirá uma quantidade enorme de pesquisas sendo feitas por pesquisadores independentes do ano de 2019, falando de como o 5G cria um comportamento diferente nos insetos. Todos eles relatam que o 5G cria um perigo para os insetos porque a radiação eletromagnética que são jogadas no ar pelo 5G pode então derreter as antenas dos insetos. E todos nós sabemos que cada inseto tem um papel fundamental deixado por Deus para benefício do próprio homem. O corpo de um inseto é um sistema complexo da natureza e as antenas fazem parte desse sistema complexo para os guiar a vida inteira.
No Reino Unido, pesquisadores perceberam que as abelhas haviam diminuído drasticamente. Analisando algumas abelhas, perceberam que suas antenas estavam danificadas. Estudos apontavam um tipo de wireless e Wi-Fi que estavam interferindo na rotina delas. Com as antenas 5G em ação, as ocorrências multiplicaram. As MPs, que são membros do Parlamento Britânico, alertam sobre a radiação eletromagnética do 5G e as mortes dos insetos. Na altura desse vídeo, começa a fazer sentido que as antenas 5G será uma maldição para todos os seres vivos na Terra? Eles criam para o controle populacional, mas como somos ligados a Deus e à natureza, tudo volta no efeito ao contrário. A realidade que nós temos por realidade não tem garantias de serem 100% corretas. As mídias escondem os fatos, mas não há nada oculto que não venha a ser revelado. A sua realidade foi alterada, e muitos nem se deu conta ainda. Mais 4 países em 3 continentes diferentes confirmaram os primeiros casos de coronavírus. Não é a primeira vez que uma coincidência considerada trágica pela mídia é usada para manipular a população e desviar a atenção de algo que de fato está incomodando as autoridades de um país. Já vimos essa história antes. Desde a virada do ano, a gente vem alertando para que você analisasse com cautela o ocorrido em 2019 e aprendesse a lição, pois não demoraria muito para a China vir com nova jogada para derrubar os preços dos alimentos no mundo, aos moldes do que fez com a peste suína. Coronavírus. O número de casos suspeitos deu um salto aqui no Brasil depois que o Ministério da Saúde adotou uma nova metodologia. O que o governo chinês está fazendo é, mais uma vez, usar de uma doença para manobrar a população de acordo com seus interesses. E o mundo financeiro está se aproveitando de maneira ágil da oportunidade para fazer dinheiro, jogando álcool numa fogueira que já está em chamas. Na visão da estrategista, o dia que surgir uma doença que realmente tenha risco gigantesco à população, ela não será colocada na prateleira, como estão fazendo com o coronavírus. Será escondida a 7 chaves pelo maior tempo possível, até que os donos do poder encontrem uma fórmula para anular os seus efeitos. O número de casos suspeitos, que era de 252, pulou para 433. A história nos mostra que todas as vezes que uma situação semelhante aconteceu na China, o país vivia uma crise no abastecimento de alimento, exatamente como está acontecendo agora. E em nenhuma delas o crescimento econômico foi afetado. Talvez você não saiba, mas a China vem tentando de todas as formas controlar a inflação, depois que ela disparou junto com os preços das carnes e do óleo de soja, que enfrentam escassez histórica. E os efeitos de um aumento súbito de demanda seriam desastrosos para o governo, que já enfrenta sérios problemas de administração. No momento, há casos sendo investigados em 22 estados. Não acha coincidência demais tudo o que vem acontecendo na China nos últimos tempos? Quando briga com os Estados Unidos e isola um dos seus maiores e únicos fornecedores de soja, eis que surge a peste suína para matar parte do rebanho e reduzir o consumo. Quando tenta controlar a inflação, eis que surge um surto de uma gripe terrível a ponto de forçar o governo a suspender as comemorações do Ano Novo Lunar e pedir que a população fique em casa, exatamente numa época do ano em que o consumo de comida mais cresce no país. 162 casos. Tem gente enchendo o bolso de dinheiro, não só com a queda nos preços das commodities e companhias, mas também com as oportunidades de compra que essas baixas vão gerar. Para você ter uma ideia, com apenas 2 ondas especulativas, a primeira com a morte do líder iraniano e a segunda agora com o coronavírus, o petróleo perdeu 20% do valor. Ano de 2004 e a China anunciava ao mundo um surto de gripe aviária, nome dado à doença causada por uma variedade do vírus influenza, H5N1, hospedado por aves, mas que pode infectar diversos mamíferos. A doença evoluiu, virou pandemia e infectou pessoas em vários países da Ásia. E como agora, todos íamos morrer, lembra? Pois dá só uma olhada no que isso causou na economia da China. Nada. O PIB chinês, que tinha aumentado 8% em 2003, cresceu 9,1% em 2004 e continuou subindo nos 3 anos seguintes,
até chegar na impressionante marca de 11,9% em 2007. Ano de 2009 e a China anuncia novo surto, agora da gripe suína, também uma variante do vírus influenza, que passa a gripe para todos nós. Puxe pela memória e você vai se lembrar dos jornais, da televisão, da internet, tomados de cenas de hospital, gente envelopada em máscaras e um aviso velado no ar: cuidado, pois todos vamos morrer. E o que aconteceu com a economia da China? Nada. Como está claro nesse gráfico, o crescimento do PIB, que em 2008 foi de 9% ao ano, acelerou ainda mais e registrou taxa de 9,1% em 2009, dando nova estilingada um ano depois, em 2010, quando voltou a ultrapassar 10% ao ano. Passaram-se 8 anos e vem nova peste para assolar o mundo, a peste suína africana. O mais interessante nesse caso é que a tal doença chegou na China matando suínos e reduzindo o consumo de farelo, justamente no momento em que o país achou de peitar Donald Trump e perder um de seus únicos fornecedores de soja, os Estados Unidos. Que baita coincidência, minha Nossa Senhora, nunca vi nada semelhante. Sabe o que isso gerou de prejuízos ao crescimento econômico da China? Nada. Veja que a China repetiu em 2018 e em 2019 a mesma taxa de crescimento anual de 2017, de 6,9%. Joga por terra esse papinho furado de que a economia chinesa vai perder força com esse surto do coronavírus, que a China vai comprar menos e que o Brasil não vai ter para quem vender a sua nova safra de soja. Para com isso. É esse tipo de especulação que o mercado financeiro quer para fazer dinheiro e que a própria China sonha para comprar alimento barato e controlar a inflação. É esse tipo de conversa que dá aos chineses munição para pressionar para baixo os preços do que você produz, ficando com a faca e com o queijo na mão. A China vai continuar comendo e cada dia mais. E no caso da soja, eles não têm opção, dependem do Brasil. Não vão ali no mercado e vão comprar 90 milhões de toneladas a hora que quiserem. A China precisa programar suas compras com pelo menos 4 meses de antecedência, porque do contrário, corre o risco de deixar a população sem carne, sem ovos, sem leite e sem outras proteínas. É preciso que 4 navios carregados com soja partam todos os dias de algum ponto do mundo em direção àquele país para não gerar caos no abastecimento e não fazer explodir os preços dos alimentos. E parte desses navios já se aproxima aqui do Brasil para levar a sua produção para casa. Portanto, mão na consciência. É isso aí, meus amigos. Seguidores do canal Off agora já começaram a perceber que a mídia manipula e há um jogo de interesse muito grande. Há muitas pessoas ganhando dinheiro com as desgraças da população. Não importa se você vai morrer, se você vai perder seu filho, seu avô ou alguém da sua família. Não importa os efeitos colaterais e a mortandade. Ele já sabe como controlar as massas por meio de pandemias mundiais. Não importa a sua vida, para a elite global você é apenas um número, apenas uma estatística. Agora que ele já sabe como controlar a população mundial, fica muito mais fácil apresentar um homem que salvará tudo. E os experimentos sociais não param por aí. Essas antenas fazem parte do HAARP e possivelmente o tão temido projeto Bluebeam. Recentemente na China uma cidade flutuante apareceu nos céus. Muitos não sabem, mas era um teste para apresentar ao mundo sinais e maravilhas, com hologramas. Percebam que esses experimentos estão sendo testados para um grande evento que ainda está por vir. Já disse uma vez no canal, não me espanto se começarem a subir pessoas e aparecer naves nos céus. O projeto Bluebeam apresentará ao mundo sinais jamais vistos na Terra. E quando essas pessoas simplesmente começaram a desaparecer, uns dirão que é o arrebatamento, outros que é a abdução, muitos não acreditarão, uns ficaram brincando e fazendo memes, como nos dias de hoje. O que acontece é que parece que o apocalipse demora para se cumprir, mas quando acontece algo inesperado como esse que vivemos hoje, alguns podem começar a dar créditos no que estão escrito no livro das profecias. Porque muitos dirão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto
Se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Mateus 24.